Mateus, Evangelho, capítulo 4, e o versículo 12 diz o seguinte: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia, e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulum e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulum, a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava sentado em trevas, a mensagem começa aqui. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e os que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Presta atenção nessas frases aí, tá, pessoal? Pergunto você, quem é a luz? Então você vê que o povo estava em trevas e viu grande luz, e os que estavam assentados na região, a sombra da morte, a luz raiou, ou seja, Cristo apareceu. Versículo 17: desde então começou Jesus a pregar, e olha a pregação dele: arrependei-vos, porque está próximo ou é chegado o reino dos céus, ou o reino de Deus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, onde ele estava, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Ele disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Uma frase jamais dita, né? Jesus disse: eu vou fazer vocês pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. E chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Para terminar: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu toda a Síria, país vizinho, e trazia-lhe todos os que padeciam, oprimidos por várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, ele os curava. Para terminar agora: e seguia-o uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e da além do Jordão. Diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra. Eu abro o meu coração para ouvir a tua voz. Amém, pessoal? Preste atenção aqui, por favor, gente. A missão de Jesus: pregar, ensinar, enviar e depois nos buscar, né? Então ele começou assim. A semana passada fiz uma pregação que Jesus havia curado 2 cegos. Perguntou para eles assim: vocês acreditam que eu posso curar? Eles eram cegos, eles não enxergavam.
E eles disseram: sim, eu creio. O outro disse: eu também creio. E Jesus então tocou neles e eles passaram a enxergar. Quando eles passaram a enxergar, claro, a primeira pessoa que eles viram foi quem? Jesus curou na hora. A primeira pessoa que eles viram foi Jesus. O Senhor recomendou a eles que eles fossem, mas que não dissessem nada para ninguém, ou não dissessem para as pessoas que foi Jesus que havia curado eles. Então, como entender essa palavra que Jesus veio para salvar os perdidos, veio como luz para os que estavam nas trevas? Jesus veio como o que, pessoal? Ô gente, acabei de ler. Jesus veio como luz. A terra estava cheia de quê? Aí eu volto ao que estava dizendo, o exemplo, os cegos. O cego não vê? O cego não vê. Para o cego, tudo está escuro. Para o cego, ele está perdido. Vive de apalpar, cair, se machucar, depender dos outros. Não é assim o cego? A vida de um cego é triste, pessoal. A vida de um cego, meu Deus, você enxerga bem, diga glória a Deus. Glória a Deus pela luz dos seus olhos. Você consegue ler, você consegue ver a placa de um ônibus, você consegue enxergar, glória a Deus. Estou falando da visão física. Jesus tocou em 2 cegos e disse: vocês creem que eu posso curar? Creio. Aí Jesus curou. Aí disse: não fale, não conte para ninguém. Isso foi difícil porque eles não teve jeito, eles contaram. Rapaz, você está vendo? Você está enxergando? Sim. E como é que, explica isso, como é que você está enxergando? Não posso falar. Conte aí, o que foi que aconteceu que você está enxergando? Olha, ele disse que não é para me falar não, mas o nome dele é Jesus. Ele perguntou se eu acreditava, eu disse que sim, e ele me curou, e eu estou vendo. Mas volto, Jesus recomendou que não dissesse. Então, se formos ver esse exemplo que estou falando e o texto que acabamos de ler, parece que os dois não têm nada a ver. Porque no texto que lemos, diz que havia escuridão sobre a terra. Ora, mas na terra já havia profetas, na terra já havia as pessoas, os fariseus que ensinavam a palavra, não é? Os fariseus ensinavam a palavra. Havia os guardiões da palavra, havia as sinagogas, havia o templo, havia já as pessoas que serviam a Deus, mas o mundo estava em trevas. Então o Senhor veio como luz, a sua luz raiou. Quando ele soube que o seu amigo João Batista havia sido preso, Jesus ficou triste, porque o João Batista, ele foi o precursor de Jesus, ou seja, ele foi a pessoa que preparou o caminho para Jesus. Então, quando Jesus soube que ele, o João Batista, tinha sido preso, ele ficou triste, e ele desce para a Galileia, para a região marítima. Ora, João Batista já pregava dizendo: olha pessoal, eu batizo com água, mas virá esse é maior que eu, esse batiza com o Espírito Santo, esse eu nem sou digno de desatar as sandálias do seu sapato. Ele é um homem santo, ele é um homem poderoso. João Batista estava falando de quem? Estava falando de Jesus. E João Batista batizou muita gente que acreditava na palavra dele, e ele pregava arrependimento. Aí o texto que acabamos de ler diz que Jesus desceu para Galileia para pregar o evangelho do reino. E a principal mensagem dele era: arrependei-vos. Arrependei-vos,
porque é chegado o reino dos céus. Ora, João Batista também pregava isso. E o texto diz que ele veio e chamou a Filipe, Filipe chamou André, chamou Tiago e foi chamando, e juntaram 12 discípulos. E Jesus disse para eles: eu quero que vocês larguem as redes e venham comigo. A partir de hoje, vocês serão pescadores, não de peixes, mas de homens. E eles soltaram as redes, creram e seguiram. Eles viram Jesus curar outros cegos, eles viram Jesus expulsar vários demônios, eles viram Jesus libertar várias pessoas oprimidas. No entanto, Jesus queria ser conhecido não pelos milagres, mas Jesus queria ser conhecido pela mensagem que ele estava trazendo. Você consegue me entender, pessoal? Consegue entender agora quando ele curou 2 cegos e disse, recomendou para eles que não contassem para ninguém? Você já procurou entender por que Jesus disse: não conte que eu curei vocês? Já procuraram entender o porquê disso? Será que Jesus estava querendo fazer algum segredo? Não, a resposta é que ele não queria ser conhecido pelos milagres. Ele queria que as pessoas conhecessem pela sua mensagem. Qual é a mensagem mesmo? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Jesus nunca fez questão de dizer, ei, diga lá que foi eu, viu, que curei. Ei, diga lá que foi eu que ressuscitei. Encontrou na Bíblia alguma frase parecida como essa? Não. Então, o que acabamos de ler, pessoal, isso nos mostra aqui que se a terra estava em trevas e Jesus veio como luz e raiou, a expressão raiar apareceu do nada. Raiou, apareceu do nada. Jesus apareceu para trazer-nos esperança. E aí eu começo a dizer, trouxe-nos desde então, aqueles dias até hoje. A vinda de Cristo, a sua primeira vinda de Cristo a essa terra, nos traz esperança. Esperança de quê? Esperança de vida nova do reino de Deus. Então eu começo a pontuar em cima disso aqui. Jesus veio para trazer-nos esperança. Então ele cura, liberta, ele transforma, ele perdoa e salva. Veja onde eu estou pontuando. Jesus veio trazer esperança. Olhe para mim. Você está doente? Fisicamente? Jesus faz o que mesmo? Cura. Então ele é a sua esperança. Ei, você está endividado, seu nome está pendurado, você está sem crédito, você não consegue viver direito por conta das cobranças. Jesus é o dono do ouro. Então desperta em você o que? Uma esperança. Poxa, o meu problema pode ser resolvido. Você foi diagnosticado pelos médicos e pelos especialistas, quem sabe com uma enfermidade ou com uma impossibilidade, enfim. Essa foi a palavra dos homens ou da medicina, mas o Senhor é o autor da vida. Então o que você entende com isso? Eu tenho uma esperança. A pessoa que não conhece Deus diria o seguinte: então eu tenho uma chance. Mas nós que conhecemos Jesus, nós não dizemos temos uma chance, nós dizemos assim: eu tenho fé. Diga, eu tenho fé, eu tenho esperança que Ele pode transformar a minha vida. A pergunta é: se você vai ter coragem de largar
a sua vida pecaminosa para seguir Jesus? A pergunta é essa. Porque ouvir é receber conhecimento. Você ouve na igreja, você ouve no rádio, você ouve na TV, você ouve o pregador da esquina, na praça. Ouvir quer dizer receber informação. Todos ouvem. Sim ou não, pessoal? Mas não quer dizer que se converteu. Ouvir não quer dizer que agora eu creio, agora eu sou crente, agora... Nada disso. Então eu estou desafiando você a pensar da seguinte forma: Jesus veio, raiou, ou seja, apareceu de repente. Quem sabe Ele até já te curou. Quem sabe Ele já até te abençoou aqui, abençoou ali. Começamos o culto hoje falando sobre gratidão, por até aqui Ele ter nos ajudado. Mas a pergunta é: você terá coragem de largar a vida errada e seguir Jesus, fazendo como esses 12? Porque Jesus chegou para André, falou do reino para ele, e disse: olhe, eu sou enviado de Deus, e se você crê naquilo que eu estou pregando, você pode ter uma vida nova e desfrutar no reino de Deus numa vida maravilhosa. E ele creu, e ele se arrependeu. Aí ele correu e foi chamar Natanael, Filipe. E aí o Natanael disse: porventura de Nazaré virá coisa boa? Meio que duvidou. E ele disse: venha ver com seus próprios olhos. E aí foi chamando um e outro, e eles foram largando tudo. Aí o Natanael, quando chegou diante de Jesus, que Jesus disse: tu és um verdadeiro israelita que não há dolo. E ele disse: o Senhor me conhece? E o Senhor disse: eu te vi antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. E aí eu já expliquei para vocês porque Jesus falou da figueira. Que a mãe dele escondeu ele quando ele era bebê, da idade de Jesus, porque Herodes mandou matar todas as crianças. A mãe de Natanael pediu a Deus que o livrasse da morte. E só quem sabia disso era ele e a mãe. E Jesus foi e falou. E quando Jesus falou, ele caiu de joelhos e disse: Rabi. Chamou Jesus de mestre e diz: sei que és o Filho de Deus. Então, esses homens, eles recebiam a palavra de Jesus e aceitavam o desafio que Jesus os dava. A partir de hoje, vocês serão pescadores de almas ou de homens. O que significa pescador de homem ou de almas? A partir de hoje, vocês serão meus discípulos. A palavra que transformou a vida de vocês, vocês vão levar essa palavra a transformar outras pessoas. E aí eu venho pontuar sobre isso. Será que você, que já foi abençoado, que já recebeu a luz, tem cumprido esse chamado? Você tem falado de Cristo? Você tem evangelizado? Você tem dito para as pessoas o que Ele é para você? O que Jesus é para você? Eu fiz uma pequena lista, e se você tiver uma caneta, anote, porque eu não vou ler abrindo a Bíblia, mas vou dar referência. Então, lá em João, capítulo 8 e versículo 58, antes de Abraão existisse, eu sou. Jesus está dizendo. João 8,58 diz: antes de Abraão existisse, eu sou. Por que estou trazendo essa primeira referência e trazendo pela boca de Jesus? João reproduzindo aquilo que Jesus falou, que antes de Abraão existir, ele está dizendo: eu sou. Daí você já vai lembrar de quando o Senhor apareceu a Moisés lá no monte, e o Senhor disse: desce, volta para o Egito e tira de lá o meu povo. E se Faraó perguntar, diga que você foi enviado em nome
do eu sou. Quem é esse Deus? É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E João está reproduzindo o que Jesus havia dito: antes que Abraão existisse, eu sou. Então eu estou querendo desafiar você a dizer o seguinte: você fala de Jesus como? Que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele é luz, que Ele é o Salvador. Primeira referência, Ele diz: eu sou. Aí João capítulo 6 e versículo 48, Ele diz: eu sou o pão da vida. Jesus é o pão do quê? Ele está querendo dizer o seguinte: olha pessoal, o pão está na mesa do pobre, o pão está na mesa do rico, o pão está na mesa de todos. Mas quando se fala de pão, não propriamente ao pão de trigo, mas está falando a respeito de que se as pessoas têm fome, eu sou o pão. Ou seja, eu posso matar a sua fome. Então a nossa esperança está em Jesus, que é o pão. João capítulo 8, versículo 12, ele diz: eu sou a luz do mundo. Palavra que já dissemos aqui antes, que ele raiou, que ele brilhou. Quem está nas trevas vai ver a luz, ela vai raiar de repente. Se você está perdido em seus caminhos, Jesus vai guiar você, porque Ele é a luz. Então Ele vai te dar discernimento, Ele vai te dar calma. Quando você estiver nervoso, é que chama? Quando você estiver nervoso, o Senhor vai te dar calma, e Ele vai ser a luz para os teus caminhos. João capítulo 10 e versículo 9, ele diz: eu sou a porta. Então as pessoas que estão sem saída, a sua esperança está em quem? Porque Ele é a porta de saída. Quando fala porta de saída, é alguém que está agoniado. Porta de entrada é uma coisa, porta de saída é outra. Então, a pessoa, ela se encontra num engoldo. Sabe o que é isso? Uma pessoa, ela se encontra em momentos difíceis da vida, por atitudes erradas do passado. Hoje ela está engoldada, não sabe como sair disso. Tenha esperança em Cristo, porque Ele é a porta de saída, ou seja, de sair desse tormento. Jesus é o quê? A porta. João capítulo 10 e versículo 11, ele se declara: eu sou o bom pastor. Aí que eu me alegro. Jesus está dizendo: eu sou o bom pastor. Ei, por que ele está dizendo, se apresentando, dizendo eu sou bom? É porque tem o mal. Ele está dizendo eu sou o bom pastor. É porque tem o mau pastor. Tem o pastor mentiroso, não era para ter, né? Tem o pastor enganador. Tem o pastor que, ao invés de cuidar da ovelha, ele mata a ovelha, ele sacrifica a ovelha. Tem o pastor, não é? Eu não estou aqui para apontar erro de ninguém, mas Jesus está dizendo: eu vou cuidar de você. Ele está dizendo: eu sou bom pastor, sou eu que vou defender você. Imagina um pastor cuidando das ovelhas, o lobo vem, e aí a ovelha se sente protegida porque o pastor está ali, e ele não vai deixar que o lobo ataque, porque ele está ali para proteger. Quem é que cuida da gente, pessoal?
É Jesus porque Ele é o bom? Ele é o bom pastor. Capítulo 11, ainda de João, e o versículo 25, ele diz: eu sou a ressurreição. Eu disse João 11, 25. Eu sou a ressurreição. Olha para isso, pessoal. O ser humano, o que ele mais teme? A morte, não é? O que o ser humano mais teme é morrer. E o Senhor está se apresentando dizendo: não tenha medo de morrer, porque eu sou. Então nós temos a esperança que, se morrermos, o Senhor nos ressuscitará. E sim, e se Ele não vier antes da nossa morte, ou seja, se morrermos primeiro, iremos ressuscitar, porque Ele é a ressurreição e a vida. Ou seja, as pessoas que não conhecem a palavra diz: morreu, acabou-se. Para nós não. Para nós que estamos em Cristo, morrer não acabou. Você que é cristão, não tenha medo da morte, porque se ela vier, isso não quer dizer o seu fim. Significa o fim dessa etapa da terra, mas ainda não acabou, porque nós vamos reinar com Cristo, porque Ele irá nos ressuscitar. Jesus vai ressuscitar os mortos, os mortos que morreram com Cristo, vão ressuscitar em corpo glorioso, para continuar a vida com Deus, no reino da glória de Deus. Então Ele vai ressuscitar. Então o cristão não morre, passa dessa para outra. Diga glória a Deus. Não tem que ter medo, porque Ele é a ressurreição. É triste um cristão dizendo que tem medo de morrer. É triste, porque se um cristão diz: eu tenho medo de morrer, é porque ele sabe que a vida dele ou dela não está bem diante de quem? E se morrer, vai para onde? Vai para o braço do... Aí, por isso o medo. Por isso o medo. Porque se morrer, sabe para onde vai. Mas quem está em Cristo, nova criatura é. Se a morte vir, lucro. Não foi assim que o apóstolo Paulo disse? Morrer é lucro. Se eu morrer, é Cristo. Quer dizer, se eu viver, é Cristo. E se eu morrer, é lucro. Não perdi nada. Poxa. Ainda em João capítulo 14, versículo 6, ele afirma dizendo: eu sou o caminho, ou a verdade, ou a vida. Eu sou o caminho, ou seja, eu sou a direção. Então a esperança de quem está perdido tem que ser Cristo, porque Ele é o caminho. Ou seja, você não vai seguir a Jesus achando que eu vou tentar para ver se vai dar certo seguindo Jesus. O seu pensamento não pode ser esse. Você não pode pensar da seguinte forma: eu vou tentar para ver se seguir Jesus eu vou ter a vida. Não, você não pode dizer que vai tentar, porque é certeza. Jesus não dá direção errada para ninguém. Jesus não vai dar uma direção para você, para depois você: ô rapaz, me perdoa, eu me enganei, não é por aqui não, é por ali. Será que Jesus vai agir assim? Ô meu filho, me perdoe, não é esse aqui não, é esse aqui. Jesus vai dar a direção certa. Às vezes nós achamos que não é, porque tem espinho. Senhor, esse caminho está certo, porque eu estou pisando uns espinhos, não está nada fácil. Mas se fosse fácil, aliás, quando está tudo bem, pessoal, escute, ei, quando a coisa na nossa vida está tudo sereno, quando a coisa na nossa vida está tudo calmo,
Às vezes a gente entende o seguinte: opa, tá tudo bem, então tá tudo certo. Ei, quando o negócio estiver calmo, passe a desconfiar. Porque quando está tudo calmo, a nossa tendência é se acomodar. E se a gente se acomoda, a gente relaxa. E se a gente relaxa, a gente dorme. E se a gente está dormindo, o ladrão rouba, acidentes acontecem. Já viu as pessoas que sofreram acidentes de trânsito porque dormiu no volante? Dormiu no volante. Não tem sentido nenhum do que está fazendo. Então, quando a coisa está tudo calmo, desperte e diga: opa, eu tenho que estar atento, porque tem alguma coisa errada. Porque o inimigo, ele vem com sapatinho de quê? De lã. Sabia que a palavra diz que o inimigo, ele vem para nós vestido ou de anjo, ou com sapatinho. Já leu essa palavra na Bíblia? Que o diabo vem vestido de anjo. Aí a pessoa vê o anjo e diz: ô glória, e até língua fala. E não é o anjo. Não é? Estou vendo anjo. Será que é anjo mesmo? Sapatinho de lã, ou seja, vem com calma, sem fazer barulho. Cuidado com isso. Então, Jesus é o nosso caminho. Para terminar, pessoal, ainda em João capítulo 15 e o versículo 5, Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. Você está dizendo verdadeira porque tem a falsa. Eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o agricultor. Escute, pessoal, se o Senhor está dizendo que Ele é a videira, ou seja, aquela árvore em que o pai cuida para que ela dê fruto, imagina você sendo colhido pelo carinho de Deus, abraçado pelo carinho de Deus, protegido pelo carinho de Deus. A videira verdadeira, você está ligado nele. Então fiz questão de ler passo a passo aqui algumas coisas que encontrei, aonde Jesus está declarando: eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. E se você for ver em todas essas bases, Jesus é a resposta, é a solução, é a nossa salvação. E termino a palavra dizendo a você: essa luz brilhou sobre você, você o conheceu, glória a Deus por isso. Agora, você está disposto a largar as redes desse mundo, a vida errada desse mundo, e seguir a Cristo? E levar para outras pessoas a sua mensagem. Qual é a mensagem de Jesus, pessoal? Quando te perguntarem qual é a mensagem de Cristo, você vai dizer: Ele disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Olha o recado. Qual é o recado de Jesus? Jesus disse que tem que se arrepender. Por que Ele está insistindo nisso? É porque o mundo está em trevas, o mundo está no pecado, e só há uma solução se querem ser salvos: arrependei-vos. O mundo está em trevas. E olhe, se naquela época Jesus disse que o mundo estava em trevas, passaram 2000 anos, imagine agora, que acontecem coisas nos dias de hoje, coisas inéditas, desculpe a redundância, porque nunca foram vistas coisas semelhantes no passado, que a gente vê acontecer nos dias de hoje. Isso é terrível. A mesma mensagem prevalece: arrependei-vos, porque é chegado. E aí essa última frase: porque é chegado o reino de Deus. Ou seja, o Senhor vai vir,
O reino dele vai vir até nós, e nós seremos levados até o seu reino. Quem será levado? Aquele que viu a luz e seguiu, aquele que se converteu, aquele que assumiu a sua fé na pessoa do Senhor Jesus. Com Jesus não te falta absolutamente. Com Jesus não vai te faltar pão, com Jesus não vai te faltar vida, com Jesus não vai te faltar direção, com Jesus não vai te faltar absolutamente nada. Ele é tudo o que você precisa. Glória a Deus, pessoal. Quem recebe essa palavra, fica de pé e glorifica Jesus bem forte. Jesus é tudo na sua vida.